Juízes capítulo 16, a partir do versículo 17. Vamos estar hoje meditando nessa passagem, livro de Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 17. Vamos estar meditando nessa passagem que trata de Sansão e as consequências de seu ato, de sua desobediência diante de Deus. Todos encontraram? Amém? Vou pedir que alguém compartilhe a leitura bíblica com a jovem ali, para que todos possam ler a palavra de Deus. Isso. É importante nós compartilharmos a leitura bíblica, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Leiamos. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se me ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Amém? Podeis assentar-vos. Meus amados, nós vimos neste texto que nós lemos uma situação em que Sansão, ele, desde cedo, sabendo da sua responsabilidade, ele descreveu aqui no versículo 17, que apesar de nunca ter subido nenhuma navalha à sua cabeça, ou seja, ele era nazireu desde o ventre da sua mãe, então ele tinha consciência da sua responsabilidade, do seu chamado, daquilo para que ele foi escolhido para realizar. Isso nos faz lembrar quando Jesus disse assim: vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Nós estávamos no mundo, mas coube a Deus, na pessoa bendita de Jesus, nos escolher. Não foi nós que escolhemos Jesus, mas Ele nos escolheu. Então nós temos que valorizar essa chamada, essa escolha. De que maneira? Amando e servindo ao Senhor de todo o coração. Sansão, já quando ele estava numa certa idade,
lá no capítulo 14 do livro de Juízes, ele então decide casar. Ele escolhe uma mulher que não era das mulheres, né, do seu povo, e ele opta por uma mulher filisteia, uma mulher completamente de uma nação na qual era inimigo do povo dele, descumprindo assim aquilo que estava na lei de Deus, que não poderia envolver-se com mulheres pagãs ou mulheres estranhas. O seu próprio pai vai admoestá-lo, mas ele vai manter a sua convicção, o seu pensamento, a sua vontade, a sua decisão. O que a palavra de Deus nos ensina? O que o homem semear, isso também se fará. Muitas vezes as pessoas decidem por algo, escolhem traçar um caminho na sua vida. Seus pais vão admoestá-lo, vão adverti-lo, mas eles não vão dar ouvidos. Por quê? Porque na sua soberba, na sua arrogância, na sua altivez, na sua independência, por assim dizer, simplesmente vai dizer o seguinte: não se meta na minha vida, eu sei o que é que eu estou fazendo. E lá na frente vai quebrar a cara, vai se dar mal. Por quê? Porque não ouviu os conselhos dos pais. E não foi assim com Sansão, não foi diferente com Sansão, pois ele, no decorrer da sua vida, ele foi chamado para libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. Mas ele, por causa da sua tremenda força e também do seu destaque, a soberba tomou conta dele. E ele agiu muitas vezes simplesmente por egoísmo e não por servir ao Senhor. Em algumas situações, ele foi acometido de situações que houve a necessidade então de exibir a sua força, mas não de uma maneira que fosse dele mesmo, até porque quando ele vai citar para Dalila, no versículo 17 do capítulo 16, quando ele fala assim: se meu cabelo fosse rapado, e se me ia a minha força. Ele estava tremendamente enganado, porque a força de Sansão não estava nos seus cabelos. Os seus cabelos eram grandes, eram compridos. Por quê? Porque o nazireu, ele tinha um cabelo comprido. No caso aqui de Sansão, haviam 7 tranças nos seus cabelos. Então, esse cabelo comprido era um voto do nazireado, era o que identificava que aquela pessoa tinha um voto de nazireu diante de Deus. Logo, era escolhido, era consagrado, era separado. É por isso que nós que fazemos parte da Igreja do Senhor, que somos a noiva de Cristo, que somos o povo de Deus, nós temos uma marca. Que marca é essa que diferencia-nos dos demais? O Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus disse certa vez: vós recebereis o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E por que o mundo não pode receber? Simplesmente porque o mundo vive numa mentira. Enquanto a pessoa não tiver a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela não tem o Espírito Santo, que é o selo da redenção e da salvação. É aquele que está em nós e que nos garante uma filiação com o Senhor, ou seja, através de Jesus nós temos uma filiação com Deus Pai. O Espírito Santo em nós é o selo de que nós somos do Senhor, que pertencemos a Ele. É por isso que em Efésios capítulo 4, verso 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Se está selado é porque está marcado, é porque pertence. Logo, Sansão, ele tinha um conceito de que era a sua própria força, era o seu eu. Então é o egoísmo nessa pessoa. Só que ele, em algumas situações, ele vai se envolvendo cada vez mais por um caminho totalmente tortuoso, no qual ele vai afeiçoando-se a mulheres. Ele vai se envolver com uma mulher, vai casar com essa mulher,
vai perder essa mulher para outra pessoa, ele vai se vingar, ele vai cometer mortes, vai matar pessoas, vai causar danos aos territórios dos filisteus, mas só que essa exposição de força que ele está fazendo não está sendo proveitoso para aquilo no qual Deus chamou. Porque Deus o chamou para que ele libertasse o seu povo. E essas situações em que Sansão vai se envolvendo, nada mais só serve para criar uma rivalidade maior entre os filisteus e o povo de Israel. Não surte efeito para aquilo no qual Deus chamou. Então, ele acaba aqui no capítulo 16, no versículo 1, quando ele vai para Gaza, ele então vê ali uma mulher prostituta e ele acaba relacionando-se com essa mulher. Mais tarde, quando ele sai de Gaza, ele vai para uma região e aí ele vai ver a Dalila, que era uma mulher que ele vai afeiçoar-se a essa mulher. Ele vai estar totalmente apaixonado, vai se derramar. E a essa mulher foi dito a ela que se ela conseguisse descobrir a força de Sansão, se conseguisse saber o segredo de Sansão, ela iria receber bens materiais, moedas. 5 príncipes dos filisteus ofereceram isso a ela. Então ela vai trabalhar para conseguir isso. Note que durante a nossa vida aqui, nós nos envolvemos com pessoas, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja em qualquer lugar, pessoas que vão estar próximas de nós, totalmente sorridentes, bem carinhosas, afetivas, mas com outras intenções, no qual nós nem sabemos, porque nós não podemos sondar o coração de ninguém. Deus é quem sonda, Deus é quem sabe, ninguém esconde nada do Senhor. Então nós temos que estar o quê? Atentos quanto a todas as pessoas que se aproximarem de nós, porque não sabemos as intenções das pessoas. Não que venhamos a ficar julgando, mas que nós tenhamos, através do Espírito Santo de Deus, a revelação, o discernimento daquilo que está à nossa frente, porque temos que entender que o diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Certa vez, Jesus disse para Pedro: o diabo vos pediu para vos cirandar. O diabo estava cirandando aos discípulos, mas Jesus, conhecendo a Pedro e sabendo que Pedro era muito fraco, Jesus se dirige a Pedro o seguinte: mas eu, Pedro, roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Note que o diabo, ele é sagaz, ele está rondando, ele não pode manifestar-se aqui na nossa frente, mas ele vai enviar pessoas, ele vai criar situações para nos derrubar, um laço que ele arma para sermos pegos, mas o Senhor é aquele que corta o laço, o Senhor é aquele que nos livra de todo o mal. Mas Sansão, ele vai ignorar essas coisas, visto que ele já vinha desprezando todos os conselhos de Deus. De que maneira? Quando seu pai o admoestou quanto à lei do Senhor de não se envolver com mulheres pagãs, e ele, ao desprezar isso, ele está desprezando ao próprio Deus. É semelhante a uma pessoa que, quando ouve uma palavra de Deus através da Bíblia Sagrada e ela não crê, ela despreza a Bíblia, ela está desprezando ao próprio Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela verdadeiramente é a palavra de Deus. E muitas pessoas não vão ler a palavra. Muitas pessoas não vão examinar a palavra, porque a Bíblia vai mostrar o interior da pessoa. E muitas vezes a pessoa está tão imunda que não vai conseguir suportar ver a própria imundícia que há no seu coração. Logo ela vai fazer o quê? Vai fechar a Bíblia, ela não vai ler a Bíblia, ela não vai querer nem ouvir falar sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela penetra lá dentro e ela começa a confrontar a pessoa. Sansão, ele vivia nesse limiar, por assim dizer. Ele
tinha uma chamada, ele sabia que tinha uma missão, no entanto, ele vivia de uma outra maneira. E ao envolver-se com Dalila, foi o ápice da sua desobediência. Veja que ele, ao descobrir o seu coração, ao revelar o seu segredo, ele então perde o vínculo com Deus. Por quê? Porque o que era valioso para ele, ele desfez, ele desprezou totalmente. É por isso que muitas vezes há pessoas que estão na igreja, receberam a palavra de Deus, ouviram a palavra de Deus, melhor falando, receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e desviar-se do caminho de Deus é desprezar o próprio Senhor. Logo, essa pessoa ela não terá salvação, ela terá uma condenação, porque está desprezando a Jesus. Semelhantemente, Jesus certa vez disse assim: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então é a própria pessoa, com a sua decisão consciente de crer ou não crer no Senhor. Então, Sansão, ao revelar o segredo, ao expor aquilo que ele foi chamado, ele então vai acontecer com ele algo terrível. O Espírito do Senhor vai sair dele, e na saída do Espírito do Senhor dele, ele nem sabe que o Espírito saiu. Logo ele soberbamente, quando ele é despertado do sono, aí é dito a ele: olhe, os filisteus vêm sobre ti. Ele aí: eu vou me livrar como das outras vezes. Só que o Espírito Santo já tinha saído. Então veja que a força dele não era o cabelo, a força dele era a presença do Senhor. E podemos confirmar isso nessas passagens bíblicas aqui, no capítulo 14, versículo 19, diz: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente. No capítulo 15, no versículo 14, diz assim: e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E também podemos ver no capítulo 16, no versículo 28, quando ele vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai conceder-lhe a grande vitória. Mas veja, meus amados, que a saída do Espírito Santo da vida de Sansão nos é dado uma lição sobre isso. Veja comigo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, quando o apóstolo Paulo ele vai revelar algo aqui tremendo. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 27, diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ficar reprovado aqui vai dar uma ideia de ser reprovado em prova, de ser rejeitado. E o apóstolo Paulo ele vai empregar esse mesmo termo lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, quando fala de que aqueles que não têm o Espírito de Cristo já estão reprovados. Então veja que o apóstolo Paulo ele não vai se referir meramente a uma perda de galardão ou algo assim. Ele está se referindo totalmente no que? Na perda da herança, do selo, que é a presença do Espírito Santo. É algo valiosíssimo, porque nós não temos riquezas, mas temos algo que vale muito mais do que todas as riquezas terrenas, que é o Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos renova, que nos dá os dons, a revelação, nos fortalece para enfrentarmos todas as adversidades da vida. Porque Jesus disse assim: eu irei ao Pai, mas enviarei um outro Consolador, que estará convosco. Então, o Espírito Santo é tão importante na vida do homem, que quando o homem está orando a Deus,
e em momentos difíceis, olhe que o Espírito Santo ele faz esse papel, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Logo, esses gemidos inexprimíveis significam o seguinte, que nós não temos uma dimensão como o Espírito clama pelas nossas vidas. Isso é amor. Ele intercede porque ele ama, ele cuida, ele zela. Logo, nós temos que ter uma comunhão íntima com ele. E a nossa vida tem que ser santa e irrepreensível, para que ele não venha a afastar-se de nós. Porque uma vez o Espírito Santo saindo da pessoa, essa pessoa não tem mais salvação, não tem selo. Porque a carta sem selo não chega no endereço. Se o Senhor vai buscar o seu povo, e o seu povo está marcado, está selado pelo Espírito Santo, então quem não tem o Espírito não vai subir, não vai para o arrebatamento, não tem salvação. Pode ter toda a riqueza do mundo, pode ter toda a alegria do mundo, mas é a alegria passageira. E quando a adversidade chegar, acabou. Quem irá consolar? Quem irá confortar? É por isso que na nossa vida, em muitos momentos, nós choramos, nós sentimos tristeza, nós sentimos angústia, mas a quem nós recorremos? Ao Senhor. Porque Ele é um Pai que se compadece dos seus filhos. E o Espírito Santo é aquele que está em nós, nos entende, nos fortalece e nos ajuda nessa caminhada, porque os dias estão cada vez piores, estão cada vez mal. Então, voltando aqui para o livro de Juízes, no capítulo 16, observe que Sansão, então, quando ele se levanta para poder enfrentar os filisteus nessa situação aqui, observe que ele vai ser preso. Cadê a sua força? Aonde está agora toda aquela pose, aquela postura de vencedor? A sua força já foi. Por que a sua força já foi? Porque o Espírito do Senhor se afastou dele. O homem sem Deus não é nada. A pessoa sem Deus não é nada. Absolutamente nada. Quando as pessoas hoje arrogam-se ser alguma coisa, basta vir uma enfermidade e vai para o leito da enfermidade e alguns até morrem. E vão consumindo-se de terríveis enfermidades. Mas antes não era isso, não era aquilo. Deus é grande. É por isso que a Ele pertence a honra, a glória, o louvor, o poder. A Ele é que nós temos que adorar em espírito e em verdade. É a Deus que devemos agradecer por todos os benefícios que Ele nos tem concedido. Então veja que Sansão aqui, quando ele foi preso, o que aconteceu com ele? Foi logo arrancado os seus olhos. Observe que o diabo, quando ele aprisiona alguém, quando ele pega alguém, a primeira coisa no mundo espiritual que é feito é cegar. Uma pessoa cega, ela não enxerga, ela não vai saber para onde é que vai, ela fica sem direção. A pessoa, quando está presa espiritualmente pelo diabo, o diabo cega, para que ela não tenha uma direção, para que ela não enxergue. E depois ele foi o quê? Amarrado. Ou seja, a pessoa vai ficar amarrada em algum pecado, em algum vício que o diabo vai colocar sobre essa pessoa. É por isso que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Por que o jugo de Jesus? Porque existe um outro jugo, é o jugo da servidão, é o jugo do pecado, que o diabo impõe sobre a pessoa e a pessoa não consegue tirar, não consegue se libertar, porque o jugo é aquele instrumento que é colocado em cima dos bois. Os bois podem ser muito fortes, mas eles não conseguem se livrar daquele jugo. Assim é o ser humano.
quando é envolto pelo diabo, o diabo coloca um jugo, escraviza, e a pessoa, mesmo sem querer fazer aquilo, ela acaba fazendo. Por quê? Porque está escravizada. Somente Jesus pode libertar. Somente Jesus pode quebrar o jugo e lhe dar paz. É por isso que ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observe agora aqui o resultado, a consequência de uma vida inconsequente, uma vida irresponsável de Sansão, levou a ele a quê? A ficar cego, amarrado e preso, e agora vai trabalhar como escravo, moendo. Mas antes ele não tinha uma super força, mas antes ele não era o que fazia maravilhas, o que fazia muitos feitos e que criava um temor, um terror para todas as pessoas. Agora está vulnerável. Porque isso temos que entender que a vida ela é assim, altos e baixos. É por isso que fica uma advertência para todos nós: não desejemos o mal a ninguém. Temos que abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Aqueles que desejam o mal, nós temos que abençoar. Aqueles que nos perseguem, nós temos que orar. Eu tive uma experiência muito forte quando algumas pessoas bem próximas desejavam o meu mal. Fizeram muitas coisas para ver realmente a minha derrota. Onde estão essas pessoas? Deus entrou com a providência. Essas pessoas já não estão mais aqui. Deus é juiz. Temos que entender isso. Porque às vezes as pessoas acham que nós estamos desamparados. Nós não estamos desamparados. Nós temos um Deus que é vivo e vive eternamente. Temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que cuida de nós ao deitar e ao levantar. Aonde quer que a gente vá, o Senhor está nos olhando, vigiando, cuidando. Porque nós somos preciosos para Ele. É por isso que não se deve desprezar certas coisas. É por isso que a gente tem que estar debaixo da potente mão de Deus. E Sansão aqui nessa situação, ele vai agora ser ridicularizado. Ele é levado agora para o templo de Dagon. Veja comigo no versículo 23, que diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Então veja que por causa de Sansão, o nome do Senhor estava sendo blasfemado. Esses filisteus estavam zombando de Deus. Eles estavam achando que o seu Deus pagão tinha entregado Sansão, que era inimigo dele, nas mãos dele. Então veja que uma pessoa, quando ela se afasta do caminho do Senhor, ela vai ser agora ridicularizada lá fora. As amizades vão logo dizer: mas você não era crente? Mas você não fazia isso? Olha aí você bebendo agora, ou você aqui na festa, ou você fazendo isso, ou você fazendo aquilo. E aí fica como uma chacota e não tem nem o que argumentar. Por quê? Porque realmente está sendo instrumento para ser ridicularizado nas mãos do inimigo. Então o Senhor se entristece com isso. Mas observe que Sansão aqui está colhendo o que ele tinha semeado. Mas aí a gente vai ver o seguinte, que ele nessa situação aqui, veja comigo no versículo 26, que diz assim: então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová,
peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Observe que ele agora vai clamar a quem? A Deus, a quem ele viveu desprezando. Porque ele tinha uma chamada, ele tinha um compromisso com o Senhor, mas ele não honrou, ele não levou a sério a sua chamada. Mas agora, no momento de dificuldade, porque o período que ele passou na cadeia, no período que ele passou lá preso, morrendo, sendo ridicularizado, humilhado, desprezado, ele conscientizou-se de que os momentos de prazeres que ele teve agora não podem alegrar. Ele está preso em angústia, ele está preso na solidão, ele está preso na tristeza. Quem pode livrá-lo? Mas Deus poderia chegar e ignorar o clamor de Sansão. Mas só que a palavra de Deus vai dizer que Deus não é homem. Porque muitas vezes nós, no próprio meio da igreja, uns desprezam os outros. Quando alguém está em falha, que pede socorro, a pessoa lança em rosto. Você fez isso comigo. Aí sente prazer em humilhar um irmão, em humilhar a irmã. Isso não é coisa de Deus. Isso não é do povo de Deus. E se alguém age assim, mude seu comportamento. Porque Jesus disse o seguinte: amai a todos. O amor é o princípio. O amor é o primordial. É o que diferencia aquele que serve ao Senhor. Jesus disse: se vos amardes uns aos outros, sereis meus discípulos. Então Sansão aqui, ele vai clamar a Deus. Ele está clamando a Deus, mas não está clamando de boca, ele está clamando do íntimo, do fundo do seu coração. Ele entendeu que ele deveria agora o seguinte: eu só tenho uma oportunidade, Senhor, dá-me essa oportunidade, eu vou me vingar deles. E aí, olha o que acontece. Veja comigo lá no Salmos de número 88, o que a palavra nos diz. Salmos de número 88, diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti eu tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças. Veja que ele, Sansão, ele tinha ciência de que ele estava numa festa, numa festividade ao deus Dagon, ele estava ali naquela situação e ele tinha um plano. Eu vou ter que fazer algo aqui para me vingar deles. Então, já que esse templo aqui é sustentado por 2 colunas, eu vou derrubar essas 2 colunas e vai morrer todo mundo. Mas também eu vou morrer. Ele sabia que ele não ia viver. Por quê? Porque se ele tivesse vista, talvez ele não morresse, se esquivasse ou tivesse um outro plano. Mas não, ele cego, ele não tinha para onde ir, ele não estava enxergando nada. Ele só tinha que derrubar aquelas colunas. É claro que aquelas coisas caíram por cima dele. Mas veja comigo ainda, no Salmo de número 107, o que está escrito sobre a respeito do clamor. No versículo 13 diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus é muito misericordioso. Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Não é porque nós somos bons, é a misericórdia do Senhor. Muitas vezes nós entristecemos a Deus, mas Deus tem misericórdia de nós. Veja que aqui esse salmo aqui vai retratar a bondade de Deus em proteger a todos os homens, a todos quanto clamam a Ele. Veja ainda comigo no Salmo de número 120, o que está escrito aqui no versículo 1.
Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então veja que o Senhor, os seus ouvidos estão atentos a todos aqueles que clamarem a Ele. Mas o clamor tem que ser um clamor verdadeiro, de arrependimento. Nós temos que estar tristes com os nossos pecados. Nós temos que lamentar pelas nossas falhas. Não podemos ignorar os avisos do Senhor, as admoestações do Senhor, porque o Senhor vive a nos orientar de dia e de noite. Nós temos que estar atentos, temos que examinar o nosso caminho. O nosso caminho é certo ou é um caminho tortuoso? Estamos fazendo o que agrada a Deus ou o que desagrada a Deus? Porque na igreja tem que ter reverência, na igreja tem que ter adoração, na igreja tudo tem que ser feito para a honra e glória unicamente de Deus. Não é envaidecimento pessoal, não. Não é, eu que vou fazer, eu que fiz. Nada disso. A glória é de Deus. Houve um rei que ele não deu glória a Deus, foi comida de bicho. A glória pertence a Deus. Ainda veja comigo no Salmo de número 130, que diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz e sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Aí diz aqui uma verdade: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Aí diz o versículo 4: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então veja que Deus, Ele não atentou para a iniquidade de Sansão. Ele compadeceu-se de Sansão. Ele sabia que Sansão ali estava o quê? Preso. Ele foi desobediente, mas Deus não o desamparou. Deus permitiu que ele fosse castigado. Por quê? Porque o pecado traz consequências. Então veja que a nossa vida aqui, tudo que é feito tem consequência. Nada é em vão, nada passa desapercebido, não. Nós temos que ser responsáveis até no que falar. O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos tem consequências. Particularmente, tem algo que eu vou falar no final, que aconteceu ontem. Mas, pois bem, veja que aqui, quando Sansão ele clama, olhe comigo no versículo 29, aí diz assim: abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então veja que Sansão aqui, ele vai clamar a Deus, o Espírito do Senhor vai estar nele agora, e aí vem a grande força, e ele então vai executar o que ele deveria ter feito há muito tempo, ter derrotado os filisteus. E nessa circunstância aqui, vai acabar matando os filisteus. Agora, há um ponto a observar. Alguns, equivocadamente, dizem que Sansão cometeu suicídio. Ele não cometeu suicídio. Deus também não permitiria a ele força para que ele se matasse, porque quem comete suicídio não tem salvação. Nesse caso aqui, Sansão, ele sabia que ele estava cego, estava vulnerável, mesmo com a presença do Senhor nele e a sua força sobre-humana ali para derrubar a coluna, alguns daqueles filisteus poderiam jogar uma lança e atravessar ele, e ele morrer.
Mas no caso ali, ele ficou nas colunas principais. E ao derrubar as colunas principais, é claro que desabou tudo. Consequentemente, ele morreu. Não foi suicídio. Aí foi um ato de luta, de guerra, de confronto. Porque quando as pessoas vão à guerra e estão numa batalha, vão atirar. Elas vão atingir e também pode ser atingida. Isso não é suicídio. Suicídio é atentar para a sua própria vida. E quando ele exclama, morra eu com os filisteus, ele tinha consciência de que ele estava vulnerável aos ataques do inimigo. Eles poderiam jogar lança, eles poderiam ali matá-lo antes que ele derrubasse as colunas. Mas aí ele imprimiu uma grande força e desabou tudo e matou a todos os inimigos ali. É por isso que Sansão ele vai estar descrito no livro de Hebreus, no capítulo 11, como heróis da fé. Veja que, mesmo diante de uma vida irregular, mas no momento final da sua vida, ele arrependeu-se profundamente. Isso nos dá a entender uma coisa: quão misericordioso é o Senhor. É por isso que a Deus nós temos que adorar em espírito e em verdade, agradecer a Ele por tudo, porque quem nos ama é Deus, quem nos ajuda é Deus. O pai, a mãe, o irmão, a irmã, qualquer um pode se levantar contra, marido, mulher pode abandonar, mas Deus não abandona. O amor do Senhor é imensurável. Nós não temos dimensão do tamanho do amor de Deus para conosco. É por isso que nós, mesmo diante de nossas dificuldades, mesmo diante de nossa pequenez, não deixe de seguir a Jesus. Segure na orla do vestido de Jesus, mas não deixe de seguir a Jesus. Fique firme. Agora, dentro desse texto aqui, dessa situação de Sansão, tem aqui algo que eu vi e que é semelhante ao que Jesus fez. Veja que, na morte de Sansão, ele matou os seus inimigos e matou a todos, matou muito mais do que em vida. Jesus, quando esteve aqui na terra, vivo, ele executou uma obra ministerial, mas era necessário que ele morresse e através da sua morte ele redimisse toda a humanidade. Para muitos pode ser uma derrota, mas o que parecia ser derrota foi uma grande vitória. Estamos aqui porque Jesus um dia morreu, mas ele morreu e verdadeiramente ressuscitou, e ao ressuscitar ele está voltando e estamos preparados para encontrarmos com ele. É por isso que o comportamento da igreja tem que ser um comportamento de adoradores, verdadeiros adoradores, porque o Senhor disse: o Pai procura verdadeiros adoradores. Significa que existem os falsos. Adorar não é balançar os braços, bravejar, mostrar para outro, não. A adoração vem primeiro de dentro, do íntimo do coração de uma pessoa grata a Deus pelo benefício que o Senhor tem feito. Porque muitos querem se aparecer, pula, esbraveja, quer aparecer. Só que barulho não é poder. E o Senhor não olha a aparência. Muitas vezes a pessoa está quieta, está ali na sua intimidade, e alguém julgando diz: não está adorando a Deus. Cuidado, quem não está adorando é você, porque Deus não olha ao exterior, Ele olha para dentro da pessoa. E como está o nosso coração diante de Deus? É por isso que a vida de Sansão é uma grande lição para nós. Temos uma missão, temos um chamado,
que venhamos a honrar ao Senhor, verdadeiramente servindo a Ele e agradando-lhe em tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Amém? Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.